Olá, gente, a paz esteja com cada um de vocês. Eu fiz um propósito com Deus e quando eu fui fazer a entrega desse propósito no meio-dia, Deus ele me chamou a atenção para poder estar ministrando um pouco do que eu ministrei domingo na igreja, uma mensagem que ele me deu e ele ministrou forte ao meu coração para poder estar ministrando ao povo dele um pouco do que ele quis falar com o seu povo no domingo na igreja. Ele quer falar conosco no particular nessa tarde. Então, você que está entrando aí agora, vai compartilhando com aqueles que necessitam. E eu dei o título para essa ministração, Uma Família e Duas Alianças. Né? E então eu vim aqui nessa tarde para poder deixar um pouco do que Deus ministrou no meu coração para o povo dele domingo na igreja e daquilo que ele quer conversar conosco nessa tarde. E eu vou ler aqui onde eu li em Gênesis 12, que fala sobre o chamado de Abraão. Sobre o chamado de Abraão. Nós sabemos que todos nós que estamos nessa terra temos um chamado da parte de Deus. A gente não caiu de paraquedas aqui por acaso. A gente está aqui primeiro como adorador. Nós nascemos para adorar. E depois para cumprir um propósito da parte de Deus, que é uma missão a cumprir aqui na terra. E a gente precisa saber que tipo de aliança que a gente tem feito com Deus, de que forma tem sido essa aliança. Porque às vezes, dependendo da aliança que a gente está encaixado, que nós fizemos, nós estamos totalmente equivocados e sofremos consequências porque não entendemos que Deus ele vai ajustando, nos trazendo para o centro da vontade dele até que a gente faça parte da verdadeira aliança que ele quer conosco. Então ele quer conversar conosco nessa tarde a respeito de dois tipos de aliança, né? Gênesis capítulo 12 nos diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei, ou farei de ti, né, uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Essa é a promessa que a gente tem da parte de Deus para as nossas vidas, para a gente ser uma bênção. Não somente receber as bênçãos da parte do Senhor, mas ser uma bênção na vida dos outros também. Ser uma bênção para aqueles que nos rodeiam, né? Porque uma coisa é a gente fazer uma aliança onde a gente tem o interesse só de ser abençoado e não de ser uma bênção. E na verdade, quando nós, a paz Fê, na verdade, quando nós somos uma bênção para o Senhor, as bênçãos nos perseguem. Não é a gente que tem que correr atrás da bênção, mas é a bênção que corre atrás da gente. A palavra de Deus, ela nos diz que os sinais seguirão aqueles que creem. Os sinais seguirão aqueles que creem. Não é aqueles que creem que tem que correr atrás dos sinais. Então, quando nós temos uma aliança como a de Abraão, aonde a gente colocar a planta dos nossos pés, pode ser no deserto, que o deserto vai florescer, porque é a bênção que está conosco. Não é nós que estamos correndo atrás da bênção lá no meio do deserto. Então nós precisamos ter a aliança de Abraão, que Abraão fez com Deus, gente. Deus falou o seguinte, que aqueles que abençoassem Abraão seria abençoado. E aqueles que amaldiçoassem Abraão seria também amaldiçoado. Eu não preciso amaldiçoar ninguém, eu não preciso pedir vingança, querer vingança. Eu não preciso pedir justiça para Deus porque Ele é justo, independente de eu pedir ou não, Ele faz justiça. Porque a palavra de Deus diz que o trono dele é firmado, ou seja, é alicerçado em justiça e equidade. Então, se o trono dele está afirmado, está alicerçado em justiça e em equidade, isso quer dizer que ele odeia a injustiça, que ele odeia a iniquidade. Lá Isaías diz que a única coisa que nos separa do nosso Deus é a nossa iniquidade. O que faz, sabe, separação entre eu e meu Deus, que forma um muro entre eu e ele, deixa ele do lado de lá e eu do lado de cá, é o pecado, é a iniquidade, as transgressões.
Mas se eu tiro isso da minha vida, a bênção do Senhor automaticamente ele vai nos acompanhar. E aí a gente vai tratar aqui dois tipos de pessoas que até pensam que estão os dois na presença de Deus. Pode até estar. Mas tem um que está da forma certa e tem outro que está da forma errada. E às vezes está apanhando porque está de forma errada e não quer entrar pelo caminho da forma certa, da forma correta, como Abraão. Nós vimos que quando Deus ele faz a promessa aqui para Abraão, ele diz assim: olha, sai da tua terra, ou seja, do espaço geográfico. Tem espaço geográfico, tem espaço que não cabe mais a gente. Faz tempo que Deus às vezes está, sabe, mexendo nas nossas estruturas para poder ver se arranca a gente daquele lugar. Mas o sentimento de gratidão, sabe? Não, eu vou permanecer aqui porque, eu sou tão grata a tudo que já fizeram aqui por mim. Tá, mas foi por um momento. Deus abençoou Abraão, mas não foi num lugar só. E primeiro ele arrancou do espaço geográfico que ele estava e levou para outro lugar. Porque o espaço que ele estava habitando iria servir de tropeço para o crescimento que Deus queria para Abraão. Porque Deus chamou Abraão, nada mais, nada menos, para formar uma nação, gente. Não foi para coisinha, sabe? Não foi para ter um rebanho de gado. Não foi para ter um carro do ano. Não foi para ter uma empresa. Não foi. Não, gente. Deus chamou Abraão para formar uma nação. É bênção grande demais para poder comportar dentro de Ur dos caldeus, que era uma terra de idólatra. Às vezes a gente está dentro de um lugar onde as pessoas idolatram homem, onde o exibicionismo está tomando conta, onde não é mais Deus que está lá, onde é o homem que predomina, é o homem quem dá sugestão, é o homem quem busca estratégia, onde a pessoa não está mais, sabe, buscando de Deus para poder dar para o rebanho. Ele aplica o que dá certo, o que ele acha que tem que ser. E gente para estar na estirpe de Abraão não faz nada sem consultar a Deus. Não faz nada sem consultar a Deus. Não dá um passo sem consultar a Deus. Abraão, ele era assim, de tão obediente que ele era a Deus. Então, Deus, ele sendo conhecedor das nossas vidas, ele sabe como nos direcionar, ele sabe como nos usar diante do seu povo. E a gente observa que Abraão precisou sair do espaço geográfico para atender ao chamado de Deus. Ele precisa deixar a parentela dele. Parentela fala de pessoas íntimas, de pessoas do nosso convívio. Sabe? A gente tem amizades que Deus já mandou a gente abrir mão faz tempo. Sabe? E a gente fica grudado. Sabe? Parece sanguessuga grudado na batata da perna de alguém que não quer sair de jeito nenhum. Deus tem algo grande para fazer na sua vida, você fica ali agarrado, grudado com aquela pessoa. Daqui não sai, daqui ninguém me tira. E fica lá passando processos e mais processos, e Deus vem, eu tô te chamando, e você não quer, e você fica grudado lá, sofrendo as consequências. E Deus está dizendo, eu quero te levar para uma terra maior, eu quero te levar para um ambiente maior, eu quero te levar para onde eu quero fazer coisas grandes na tua vida, mas aí onde tu está não tem como eu fazer, não tem como eu começar a desenvolver um projeto na tua vida. Desgruda de tudo que é aqui da terra. A gente precisa desgrudar de lugares para viver com Deus. A gente precisa se desgrudar de pessoas para viver com Deus. A gente precisa desgrudar de pessoas e de coisas para poder viver com Deus, viver o propósito de Deus, se assim for a vontade dele. E aí a gente vê que Deus chamou Abraão e sua família. A família de Abraão era Abraão e Sarai, gente. Eles não tinham filhos ainda, futuramente seria Isaac. Mas Abraão pegou um sobrinho órfão, o filho de Arão, o irmão dele que tinha morrido, e sai arrastando. Deus não mandou ele levar Ló. Mas eu chamo Ló de mala sem rodinha, né? Você tem que carregar nas costas, sem alívio nem um pouquinho. E aí, ele carrega Ló, e as consequências vêm. Quando a gente quer fazer as coisas por conta própria. Ele deveria ter consultado aquele que chamou ele, dizer assim, o senhor aprova de eu levar comigo Ló, o meu sobrinho, porque ele é órfão, ele perdeu o irmão. Mas ele não consultou a Deus. Ele passou a mão em Ló, tudo que mandou Ló arrumar as trouxas dele, a bagagem dele, vamos que vamos. E aí a gente observa, Pai Lari, saudade também, meu amor. E aí a gente observa que Abraão sempre tinha altar. Abraão sacrificou em Betel, Abraão sacrificou em Siquém. O único lugar que Abraão não sacrificou a Deus foi no Egito. Porque no Egito você tem prosperidade, igual Abraão teve, mas não tem altar. Não tem altar de jeito nenhum. O Egito tipifica o mundão.
Tem pessoas que saem da igreja para poder buscar a prosperidade lá fora, no Deus desse século, no Deus desse sistema. E aí Deus até permite ser próspero por algum tempo. Mas a pessoa fica sem altar. E se fica sem altar, logo você está prestando culto ao Deus desse século, se você não tem altar com Deus. Então Abraão ele conseguiu muita prosperidade no Egito. Quando a fome veio lá, na terra onde ele estava, ele corre para o Egito, fugindo da fome. Será que o Deus que enviou a fome para poder provar ele não era o mesmo Deus que ia dar sustento e provisão em meio à fome? Mas ele correu para o Egito. E lá no Egito, ele não ergueu altar. E Ló, detalhe, eu dizia na igreja domingo, Ló, você procura na Bíblia inteira. Se você achar, você não mostra, porque eu não vi ainda. Ló não tinha altar, gente. A gente não vê a Bíblia dizendo que Ló levantou um altar para sacrificar a Deus. Era Abraão que sacrificava. Então, é difícil a gente que tem altar carregar na nossa aba quem não quer altar com Deus. Quem não quer vida com Deus. E a gente observa que Ló não tinha altar de jeito nenhum. Ló, a gente vai aprender aqui um pouquinho. Paz, Lúcia, Deus abençoe, meu amor. É a minha prima, lá do estado da Bahia. Dê a paz para todo mundo aí, um beijão para os familiares. E aí a gente observa que Ló não tinha altar. Abraão tinha altar, mas Ló não tinha. A aliança de Abraão era com Deus, de Ló era com o mundo, era com o sistema mundano. E aí a gente observa que Abraão, depois que ele causa, gente, profeta sem altar, em lugar errado, causa transtorno para todo mundo, porque Abraão, quando chegou no Egito, ele conquistou prosperidade enquanto ele estava lá, mas ele causou tanta tormenta para aquele povo do Egito lá, que até praga veio no meio daquele povo. Foi preciso Deus se revelar para quem estava no trono, para o rei Abimeleque, para poder eles perceber, para ele descobrir o que era que estava ocasionando aquela praga no meio deles, porque nem o próprio Abraão, desligadão do mundo, não estava percebendo. Estava tão encantado pela prosperidade do Egito, que ele não percebeu que o mal que estava vindo sobre o Egito era por causa dele. Profeta fora do lugar. E sem altar é uma desgraça, gente, na vida dos outros. E aí, paz, Rani, tia Rani, Deus abençoe. Seja bem-vinda. E aí a gente observa que Abraão sai ali, é expulso pelo rei Abimeleque ali do Egito, e eles vão peregrinando. E aí, de repente, Abraão, abastado, com muita prosperidade, porque Deus falou que iria prosperar. Porque a bênção estava sobre a vida de Abraão. Né? E aí ele sai peregrinando, e aí ele volta a levantar altar. E Ló continua sem altar. E chega um momento que eles foram Abraão foi tão abençoado junto com Ló, tão próspero, que a prosperidade do mundo, a prosperidade financeira, ela traz discórdia, contenda, se a pessoa não souber governar aquilo que Deus deu. Porque Deus nos fez para governar e não para ser governado. Deus nos fez para dominar e não para ser dominado. Nós podemos ser prósperos, porque o nosso Deus é Deus de prosperidade. Nós não podemos ser desequilibrados, sabe? Deixar que a prosperidade toma conta da nossa vida, ocupa a essência nossa, a essência de Deus dentro de nós. E aí a gente observa que começou a ter encrenca, como diz o nordestino. O pé de frango começou a azedar, o povo os pastores começaram a brigar, Abraão e Ló começou a entrar nessa contenda, porque os pastores de um e do outro começou a criar contenda entre si. E aí chega um momento que não deu mais para suportar essa situação e eles se apartam. A contenda foi tanta que eles tiveram que tudo aquilo que era em comunhão, em união, em unidade, precisou dividir. Onde há divisão, Deus não opera. Onde há contenda, Deus não opera. Onde há intriga, Deus não opera. Onde há gritaria, sabe? Confusão, Deus não opera. E aí a gente observa. Aí vocês podem dizer assim, por que Deus não opera? Porque Deus ele está em todos os lugares, mas ele não habita em todos os lugares. E a gente precisa, não é somente da presença dele em todos os lugares, a gente precisa da habitação de Deus onde nós estamos. É diferente de Deus estar e de Deus habitar. Então eu preciso convidar Deus para habitar dentro da minha casa e não só passar de vez em quando, né, com a presença dele. E aí a gente observa que Ló foi para as campinas do Jordão, as campinas verdejantes. Abraão manda ele escolher, e ele, eu falo, com o zóio biônico dele, né, o zóio de Tandera maior do que o corpo, já olhou para as campinas verdejantes do Jordão e falou, pai, é ali que eu quero, porque ali está tudo, é banhado pelo Rio Jordão, aquelas campinas ali tá verde, então meus rebanhos vai estar muito bem, obrigado. Isso é eu que estou falando, tá, gente? Estou me colocando no lugar de Ló e falando, eu estou conjecturando, né?
Eu não estou dizendo que está escrito isso na Bíblia. Se você disser que eu disse que está escrito isso na Bíblia, eu te desminto. E aí a gente vê que Ló cresce o olho e diz para Abraão, eu quero ali, ó, nas campinas do Jordão. Aquelas campinas verdejantes. E Ló. E Abraão abre mão, porque Abraão disse, ó, se tu escolher para a esquerda, eu fico com a direita, se tu escolher para a direita, eu fico com a esquerda. Porque Abraão sabia que a bênção de Deus estava com ele, não estava no lugar para onde Ló ia. E nem, sabe, em outro lugar. A bênção estava onde ele colocasse a planta dos pés dele. Onde ele colocasse as mãos dele, seria abençoada, gente. E aí Abraão, Ló faz a escolha dele, com o olho desse tamanho, maior do que o corpo. E Abraão vai para a direita, vai para o lugar. Digamos que ele escolheu a esquerda, Abraão foi para a direita, e assim foi. Só que quando Ló acaba de chegar lá, ele descobre que o lugar para onde ele escolheu era perto de Sodoma e Gomorra, um povo violento, um povo iníquo, um povo impiedoso, um povo ruim. E ali já começa o arrependimento de Ló. A Bíblia diz isso, que ele já começou a se entristecer, porque ele viu que o ambiente lá não era o mesmo de quando ele vivia com Abraão. Que o povo lá era violento, que o povo lá era ruim, que o povo lá era perverso, era pervertido. E ali ele começa a se entristecer. Mas ele continuou lá. Foi escolha dele. Não foi Deus que falou, Ló, vai para lá. Foi ele que escolheu. Porque Deus nos dá esse poder de escolha. Deus nos deu esse poder de escolher. Ele não interfere no livre-arbítrio. Então, se a gente faz uma escolha e tá dando ruim, foi escolha minha. Culpa Deus, não. Deus não tem nada a ver com esse negócio. Se dá tudo certo, foi escolha minha também e Deus aprovou. Né? Porque tem pessoas que fecha um negócio sem consultar a Deus. Aí depois que dá tudo errado, aí diz, por que foi que o senhor não me avisou? Aí Deus vira para você e fala, você me consultou? Como Deus já fez isso comigo uma vez que eu fiz algo errado. Tomei minha decisão do meu jeito. E depois, quando azedou o pé de frango, aí eu cheguei para ele e falei assim, por que o senhor não me avisou? Ele falou, por acaso tu me consultou? E eu fiz igual o cachorro, enfiei o rabo no meio das pernas, né? E saí andando, caladinho, peguei meu banquinho e saí de mansinho. Não tive nem argumento diante de Deus, porque eu não consultei mesmo. Né? Então eu não tive que jogar nada na cara dele. Paz, cá, que saudade, meu amor. E aí a gente observa que Ló teve que ficar quieto no canto dele. E Abraão seguiu o rumo. A gente observa que a essência de Ló era voltada para esse sistema mundano. Porque quando Deus viu a violência, viu a perversão de Sodoma e Gomorra, lá das proximidades de Ló, que Ló já estava habitando lá, Deus, ele era tão assim, gente, com Deus. Ele era tão assim, e a gente tem que ser assim, ó, com Deus. Que Deus chamou Abraão de amigo. Olha que coisa mais chique. Ser amigo de Deus. Deus reconhecer a gente como amigo dele, de gostar da companhia dele, de estar com ele, de orar. O que é orar? É conversar com ele, é palestrar com o nosso amigo. E tem gente que rejeita isso e quer ser abençoado por Deus. Eu fico assim olhando e falo, meu Deus, pachorra. Não, sabe? Querer ter uma amizade com alguém onde não tem conversa, não tem intimidade nenhuma. Mas quando chega na hora de ser abençoado, quer ser participante, quer ser íntimo de Deus na hora de receber as bênçãos. Não entendo isso não, gente. É um pouco muito doido, sabe? Só faz altar na hora do processo, na hora que está no desespero. E depois quer ser abençoado. Amanhece o dia. Minha mãe falava assim, menino, tu orou para dormir? Orei, mãe. Quando levantava, tu agradeceu a Deus pela noite? Ou tu deitou igual jumento e acordou igual mula? Né? E às vezes nós deitamos desse jeito, gente. Nós deitamos igual o jumento lá no meio do campo para dormir e acordamos igual a mula. Levanta, dorme, já sabe que dormir, levantou e saiu andando pronto, pelo mundo afora. A gente não pode ser desse jeito. Sabe por quê? Porque Deus nos fez para adorá-lo, Deus nos fez para ser íntimo dele, para ter uma amizade com ele, para ser amigo de Deus. Mas voltando aqui, né? Deus falou assim, porventura, iria eu fazer alguma coisa sem falar com meu amigo, com Abraão? Olha que coisa mais chique. Tipo assim, sabe aquele amigo que é tão amigo um com o outro? Que fala assim, eu vou fazer isso. Ah, mas primeiro eu vou ligar para Carol, a minha amiga, e eu vou perguntar para ela o que ela acha disso daqui. Que eu vou fazer uma coisa mais linda, gente. Era a amizade que Deus tinha com Abraão. Ele falou, porventura, eu vou destruir Sodoma e Gomorra sem comunicar Abraão? Não, não vou comunicar. Primeiro eu vou conversar com Abraão. E aí Deus vai e fala para Abraão, ó, eu vou destruir Sodoma e Gomorra, viu? Porque eles estão perversos demais. Eles são impiedosos, eles são homens violentos e sanguinários. Eles são homens pervertidos mesmo. Então eu vou acabar com eles. E aí Abraão começa a ter um papo, um trololó, sabe? De amigo para amigo. Eu acho isso muito lindo. Eu entro no cenário, eu sou assim, minha doida mesmo. Eu entro dentro do cenário, fico criando assim, sabe? Põe o Deus de um lado, Abraão do outro, conversando com o outro. E aí, Deus fala que vai destruir. Abraão fala assim, começa a dizer, olha, Senhor, se tivesse um X, ele vai dando as quantidades. Se tivesse 50 pessoas lá justas, o Senhor destruiria lá?
Deus falou, não, eu não destruiria. Eu vou destruir justamente porque não tem. E aí ele foi abaixando, ó, eu vou te... Não fique irritado comigo, não, mas eu vou te perguntar só mais uma vez. Nessa brincadeira ele perguntou várias vezes, né? Amigo pode, né? Isso pode. E aí ele pergunta até chegar ao mínimo, gente, que poderia ter de pessoas justas naquele lugar. E Deus fala, não tem. É como se Deus dissesse, é por isso mesmo que eu vou destruir. Vou fazer chover fogo e enxofre lá. E aí, Deus, Abraão intercede para o amigo dele, para Deus, em favor de Ló. E aí Deus envia os anjos até Sodoma e Gomorra para poder tirar Ló de lá e sua família. Ah, gente, ô coisa triste é tirar a gente que está com o cordão umbilical grudado na terra da presença de Deus. Você não tem noção do quanto é difícil convencer esse tipo de gente de que é melhor estar na presença de Deus do que fincado o cordão umbilical aqui na terra, com coisas provisórias que você vai morrer e vai largar tudo aí. Sabe? Deus, ele é teu sustento, ele é a tua provisão. Aonde você colocar a planta dos pés, ele vai te sustentar, ele vai te prover, não vai te deixar faltar nada e vai prosperar na tua vida. Mas a gente tem uma ganância, quanto mais a gente tem, mais a gente quer. E aí a gente morre e deixa tudo aí. Os filhos tudo se acabam, se engafinhando com o outro. Acaba até a união da família por causa dos bens que a gente deixou. Que a gente lutou a vida inteira para poder deixar. É um se engafinhando com o outro, querendo até às vezes um mata o outro. Como muitas pessoas matam um ao outro por causa de herança. Coisa do diabo. Que dá prioridade à herança do que à vida dos seus familiares. E começa com tenda de visão, uma bagaceira. Ló era nesse naipe. E aí a gente observa que os anjos chegam lá para poder alertar. Aquele povo era tão pervertido, era tão ruim, que eles pegaram e foram até a casa de Ló para descobrir quem era que estava lá. E queria abusar sexualmente dos anjos enviados da parte de Deus. Olha que nível que esse povo estava. De perversão diante de Deus, de iniquidade, de tanto pecado. E aí a Bíblia diz que eles forçaram a porta da casa de Ló para poder entrar, para poder abusar dos anjos que Deus tinha enviado lá. De tamanha era a perversão. E aí eles seguraram a porta e feriram aquele povo de cegueira para poder conseguir tirar a família de Ló de lá. Imagina você estar dentro de uma cidade, o povo daquela cidade querendo acabar com você, te destruir, e ser preciso Deus cegar o povo daquela cidade, deixar eles cegos por alguns momentos, enquanto o povo sai de lá, enquanto tira aquela família de lá, para não morrer lá junto com eles. E aí a gente observa que Ló já não estava habitando mais em tenda. Olha o que Deus chama a atenção da gente para isso. Ele não estava mais habitando em tenda, estava habitando uma casa. Porque tenda não tem porta para poder... Alguém está forçando para entrar, gente. Tenda é diferente. Né? O máximo que pode ter ali é uma proteção que amarra nas estacas que é fincada no chão. E eles forçando ali. Então, Abraão vivia em tenda e morreu andando em tendas. Tenda fala de coisas, sabe, provisórias. Abraão não estava ligado em casa, que é fincada num canto e que não pode desmontar para carregar para outro lugar. Abraão era desprendido totalmente. Paz, pastor Samuel. Seja bem-vindo. E aí a gente observa que Ló já estava não mais habitando em tenda, já estava habitando em casa. Tenda fala da minha essência, que eu não estou grudada em coisas provisórias. A hora que eu quiser sair daqui, a hora que for para eu ser tirada daqui, eu não me prendo a nada aqui. Casa fala de coisas que está fincada e não tem como transportar, não tem como carregar. Ou seja, são aquelas pessoas que estão grudadas aqui e que se tiver uma casa e um carro, já se prende àquilo e já não lembra mais de altar, não lembra mais de sacrifício diante do Senhor. E aí a gente observa que o povo estava tão voltado para o que tinha ali, que a Bíblia diz que foi preciso o anjo pegar pelo braço. Dei a paz para a pastora Alda, tá, Samuca? E aí a gente observa que foi preciso o anjo tomá-los pela mão para poder tirar dali, porque ele estava demorando, ele estava com resistência para sair. A gente observa na interpretação ali, nas entrelinhas do texto, que estava tendo resistência para sair dali, daquele lugar. E aí o que acontece? Os anjos vai saindo daquela cidade, tirando eles, tomado pela mão. E mesmo sendo tirado dali para não perecer, irmãos, vocês observam que quando os anjos estavam levando Ló e sua família, Ló ainda tem um tempo. A pachorra de olhar para o monte aonde os anjos estavam levando eles, sentido ao monte, falou assim, não quero ir para lá, me leva para ali, para aquela cidadezinha menor. Eles queriam cidades.
Eles queriam, sabe o quê? Bem-estar. Eles não estavam preocupados numa vida com Deus, eles estavam preocupados no bem-estar, na prosperidade deles aqui na terra, sabe? Na zona de conforto. Os anjos querendo levar eles para o monte, e eles querendo, e Ló falando, não me leva lá para o monte, não. Me leva para ali, porque ali a minha vida não vai estar em risco, ou seja, eu vou estar, ali é melhor para mim. E o anjo pega e leva Ló para essa cidade, gente. Paz, Carol. Paz, Ju. E aí a gente observa que os anjos vai levando eles para ali. A bonita da mulher de Ló pega e resolve olhar para trás. A Bíblia não diz, porque tem muitos que dizem assim: a mulher de Ló olhou para a casa que estava deixando, para os bens que estava deixando. Eu não sei, a Bíblia não diz isso para mim, sabe? Já li, procurei isso na Bíblia, não está escrito não. A Bíblia diz que ela olhou para trás. Desculpa, eu não sei se foi por curiosidade. Tipo assim, eu vou ver se esses anjos não estão mentindo. Eu vou olhar, mentindo, e eu vou olhar para ver se realmente Deus vai destruir. Não sei se foi curiosidade duvidando do que Deus falou, ou se foi realmente apego às coisas que ela deixou para trás, que não deu para carregar a casa nas costas. Eu não sei. Eu só sei que ela olhou para trás. E a ordem de Deus era para não olhar para trás. E aí a gente observa muito bem que ela olha para trás e ela se transforma numa estátua de sal. Que é, muitos que vão a Israel, eles contam que a estátua está lá até os dias de hoje, para servir de exemplo para todos que olham para trás, né? Que Deus chama, tem um chamado, e que se apega a esse mundo, e qualquer coisa está olhando para trás. A Bíblia diz que é aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é nem digno de estar com Jesus. Então nós precisamos tomar cuidado, né? De estar na presença de Deus, não estar contente com a presença de Deus, de estar habitando com Ele e sair debaixo do esconderijo dele e começar só a fazer visitinha de vez em quando. O Salmo 91, as promessas do Salmo 91 é para quem habita, não é para quem visita. Quem vai lá de vez em quando, não. Então, é melhor a gente habitar com o dono das promessas. Porque quando a gente habita com ele, a gente se torna participante das promessas dele. Eu não trouxe água, gente. Minhas cordas vocais passou por cirurgia, então fica assim. Parece que tem comichão o bichinho, sabe? Quando eu começo a falar muito. Mas voltando aqui, a gente observa quanta coisa Abraão passou por causa de Ló. Primeiro que antes dele sair lá de Sodoma e Gomorra, os anjos tiraram eles de lá, 4 reis veio para destruir, para poder saquear ali, guerrear com aquele povo, e levou Ló junto com a família dele todinha. E todos os despojos de Ló, tudo que Ló tinha, aqueles 4 reis levou. Foi preciso intervenção da parte de Abraão. Abraão lá vai lá, cuidar da mala sem rodinha dele. E vai lá e toma Ló de volta, e toma os bens de Ló de volta, e traz de volta, né? Ló poderia ter se safado de muitas consequências, se não fosse o olho dele desse tamanho, né? E um detalhe que eu esqueci, Deus me trouxe à memória agora, os pastores de Ló, tudo começou com os pastores de Ló, a encrenca entre eles, por causa de rebanho, por causa de pasto, sabe? E aí eu deixo um lembrete aqui para pastores. Isso nos arremete, nos traz uma reflexão para os dias atuais. Pastores brigando por causa de ovelha. A gente não vê ovelha se matando, não. Ovelha se dá bem com ovelha. Os pastores é que tem uma encrenca um com o outro. Pasmem vocês. Às vezes não querer que o que está na igreja católica vai na assembleia. O que está na assembleia não quer que vai na católica. O que está na presbiteriana não quer que vai na batista. O que está na batista não quer que vai lá na igreja da graça, sabe? E fica aquela engafinhação do cão, sabe, entre eles. Como se o rebanho fosse deles. O rebanho não é deles, o rebanho é do Senhor. É Jesus quem é dono. Paz, Mandelma. Saudade, meu amor. E aí a gente observa isso, amados. Que pastor se engafinha por causa de ovelha. Não é ovelha que briga, não. Eu dizia domingo na igreja que quando o pastor tem um bom pasto, uma boa grama para dar para as ovelhas, ele não se preocupa da ovelha migrar de um aprisco para o outro, não. Sabe por quê? Porque ele sabe o pasto que ele tem. Ele sabe o riacho, o rio de águas correntes que ele tem para saciar a sede das suas ovelhas. Ele não se preocupa da ovelha ir lá buscar a presença de Deus em outro aprisco, não. Isso é coisa de Satanás, divisão, contenda. No reino de Deus não tem que ter isso. O reino de Deus é de paz, gente, é de justiça e paz. O reino de Deus é umas coisas doidas que a gente vê no meio do povo de Deus, no meio das lideranças eclesiásticas. Quer tomar a gente como se a gente fosse propriedade particular deles, sabe? Como se a gente fosse algo que Deus falou assim, ó, guarda aí, é só teu. Primeiro que não é nosso, a gente está cuidando daquilo que não é nosso, cuidando do que é do Senhor. E aí de nós se não cuidar bem.
Que nós vamos prestar conta diante de Deus, do rebanho que a gente lidera, que a gente preside aqui na terra. A Bíblia diz que nós, no individual, vamos dar conta de nós mesmos diante de Deus. Mas o pastor, ele vai dar conta do rebanho. Então toma cuidado também da maneira como você trata a sua liderança eclesiástica. Sabe, o seu pastor que Deus colocou para cuidar da tua vida espiritual, porque você vai dar conta da sua vida e simplesmente da sua vida. Mas o pastor vai dar conta de você e do restante do rebanho. Eu costumo sempre falar assim, porque aqui a gente, aqui a espada corta para lá e corta para cá, né? Corta pro lado das ovelhas e corta pro lado dos pastores também. Porque a palavra de Deus, ela é assim. Ela não tem mimimi com pastor e chicoteia as ovelhas. Não tem mimimi com ovelha e chicoteia pastor, não. Se precisar, Deus aplana lá nos pastores e aplana aqui nas ovelhas também. Somos todos iguais diante do Senhor, porque nós cuidamos de um rebanho, mas nós somos ovelhas do seu pasto também, do pasto de Jesus também, né? Então a gente, como presídio, a gente tem que buscar no sumo pastor a grama certa para as ovelhas e a água certa para essas ovelhas, para não precisar, sabe, elas ficar pulando a cerca e indo para outro lado. E ainda que for lá no outro aprisco, elas cheguem lá e falam assim, não, eu prefiro a grama lá de onde do meu aprisco, porque lá, a grama de lá é bem melhor que essa daqui. Então quem vive na presença de Deus não precisa se descabelar pelo rebanho, porque ele sabe quem é que cuida do rebanho. E aí, eu digo para vocês também, você tem um problema seu e da sua casa, da sua família. E a igreja, ela é formada de famílias. O pastor não tem só o problema dele e da família dele. Ele tem o problema dele e das famílias da igreja todinha, sobre os lombos dele. Porque as pessoas que têm problemas, as famílias que estão na igreja que têm problemas, elas recorrem ao pastor para conselho, para direcionamento, para oração, até para jejum, para subir no monte. Sabe, tem ovelha folgada, que ela fica dentro de casa só pedindo oração para os outros. Ó, vocês oram por mim, o crente dá 6 horas. Ora por mim, ora por mim. Ei, Deus quer ouvir tua voz, criatura. Ora também. Não é só o pastor que tem poder, não, tu também tem. O poder que foi concedido ao pastor também está na tua vida. Faça altar também igual Abraão diante de Deus. Então, zele pelos seus pastores. Não deixe eles estressados, não, em nome de Jesus. Ore por eles. Sabe, porque às vezes, de vez em quando, eles estão estressados. Porque eles lidam com umas ovelhas que parecem mais cabrito. Sabe? Eu fui criada na roça. E quem foi criado aqui na roça sabe disso. Ovelha, ela pasta em grama baixa, sabe? Mas a cabra não, gente. Ela sobe até no pé de árvore. Ela dá um pulo e sai do tronco da árvore e sobe na árvore para poder comer lá em cima. Se cair lá assim, eu quebro o pescoço, quebro uma pata, tem uma bagaceira. E tem ovelha dentro da casa do Senhor que tá igual cabrito, tá igual cabra, gente. Com atitude, com característica de cabrito e não de ovelha. A ovelha, o pastor dá um berro lá chamando elas, ela segue o seu pastor. A cabra, é preciso o pastor ir com mais um monte de gente. Corre daqui, menino, olha lá para onde é que ela correu. Olha lá, aquela ela correu para ela fugir para lá. Oh, meu Deus, eu corre lá, me ajuda aqui. Lidar com cabra é desse jeito. Agora, lidar com ovelha, não. O pastor chama, o pastor fala e a ovelha segue. Eu só aconselho as ovelhas a não seguir o seu pastor quando ele não estiver de acordo com isso daqui, ó. De acordo com a palavra de Deus. Mas se ele está de acordo, não seja rebelde, não. Ande debaixo da proteção dele, porque ele quer o melhor para ti. Mas voltando aqui para Abraão e Ló, gente, porque Deus ele faz assim. Ele me usa para ministrar, ensinar e ministrar ao mesmo tempo, né? E orientar e aconselhar ao mesmo tempo. E aí, finalizando aqui, porque eu já vou terminar, porque eu me empolgo quando estou ministrando a palavra de Deus, se deixar, eu prego o dia inteiro. Sai de um lugar e entra no outro. Vai vindo a mensagem, gente, na mente, assim, ó, igual um rolo descendo e eu vou falando para vocês. E aí, o que acontece lá com Ló e Abraão, gente? Ló vai lá para aquela cidadezinha. Abraão, com certeza, aprendeu a lição, porque não foi lá, tadinho do Ló. Porque a gente faz isso, a gente quer ser vice-presidente de Deus aqui na Terra. A gente quer ser mais misericordioso do que o próprio Deus. Deus está querendo tratar com a pessoa. E a gente tá assim, tadinho. A Bíblia diz, irmã, que a gente tem que ser amor. Vamos lá atrás dele de novo. Deus está tratando com a criatura. E Abraão entendeu isso. Abraão não foi atrás, não, viu? Abraão estava muito enriquecido, muito próspero, muito bem, obrigado. Muito bem abençoado por Deus. Mas ele aprendeu a lição de não carregar mala sem rodinha dele, sem autorização da parte de Deus. E aí Ló escolheu, pediu pro anjo levar ele para aquela cidadezinha lá. O anjo levou e lá ele ficou. E Abraão não foi atrás, não, viu? E lá, a família de Ló, elas eram tão carnais, tão voltadas aqui para o provisório, que as filhas de Ló falou o seguinte, porque até os noivos delas achou que Ló estava de zombaria, de gracinha, e não acompanhou eles. Lê lá no texto que você vai descobrir que essas duas filhas de Ló tinham 2 noivos. Elas tinham noivos, as duas filhas. Só que Ló falou que Deus ia destruir a cidade e eles simplesmente acharam que Ló estava de brincadeira, igual está nos dias de hoje. A gente falando que Jesus está voltando e o povo debochando da cara da gente. Então os genros de Ló não quiseram acompanhar, não. Né? Não tinha casado ainda, eram noivos. Então eles ficaram lá.
E as filhas teve que sair, o anjo tirou. Aí essas carnais vai lá para a cidadezinha, chega lá, elas embriagam o pai. A mais velha vai passar a noite com o pai e concebe um filho do pai. E aí a mais velha conversa com a mais nova e a mais nova na noite seguinte faz o mesmo. Embriaga o pai de novo e dorme com o pai. E concebe filho dele também. E aí, gente, olha que coisa. Pensa bem. Era para ter sido diferente a vida de Ló. Deus tinha duas nações para Ló, gente. Para Abraão, Deus tinha uma nação, que era Israel. Para Ló, se Ló tivesse seguido os passos de Abraão, era para ele ter duas nações abençoadas. Mas não. Ele ficou com o olho dele aqui na terra, com as coisas passageiras, as filhas dele também. E aí cada uma concebeu um filho do próprio pai, incesto, no meio da família é pecado, se é abominável diante de Deus. E sabe por que elas fizeram isso? Porque elas queriam descendência do seu pai. Elas queriam descendência, a herança do seu, né? O pai teria que deixar a herança para elas. E aí, o que aconteceu? Uma concebeu a nação chamada Moab, os Moabitas, e a outra concebeu os Amon, chamada Amonitas. São os descendentes de Ló, Moabitas e Amonitas. Quem foi essas duas nações? Duas nações que se levantavam direto contra Abraão, gente, contra Israel, contra o povo descendente de Abraão. Parente é para andar se engafinhando, se atrocando, um querendo matar o outro. Não, gente, é para viver em comunhão diante do Senhor. Mas Amon e Moabe, que são os amonitas e os moabitas, eles se levantavam contra o povo de Israel. Pode ler a história lá de Israel, sabe, a trajetória deles do Egito para a terra de Canaã, quando eles voltaram lá do exílio, lá do cativeiro deles lá, exílio não, do cativeiro mesmo, da escravidão lá do Egito, eles voltando rumo à terra de Canaã. E você vai observar que Israel precisou passar pelas terras deles e eles negaram. Eles não queriam dividir a água deles. Não queria que eles passassem por dentro das terras deles, de tão ruim que era esse povo. E era descendente da malinha sem roda que Abraão pegou sem Deus mandar. Vocês viram quantos prejuízos os descendentes de Abraão passou, quantos perrengues passou por conta dessas nações, por conta desse povo? Primeiro começa Abraão passando perrengue por causa de Ló, por causa da família, entrando em guerra que não era dele, indo atrás, e tendo que resgatar Ló e a família, e tendo que resgatar os bens dele, os despojos que tinha levado como despojo, né? Depois acontece tudo isso e os frutos do ventre dessa família mais tarde servem de tropeço para a linhagem de Abraão. Tudo isso por conta de uma decisão mal tomada diante de Deus. Né? Sair levando junto quem não era para levar, quem Deus mandou deixar. A gente tem mania. Às vezes Deus tira pessoas de perto da gente e a gente vai lá, tadinho, pega de volta. E tadinho, eu vou fazer alguma coisa por ele. Deus fala, fica quieto, senão eu vou dividir a prova dele contigo. Eu estou chamando ele para isso aqui, para um tratado, para um propósito. Eu tenho um propósito em tudo isso daqui que eu estou fazendo, estou tratando. Mas a gente quer meter a mão no meio e ajudar Deus. E aí Deus fala, tira a mão, que senão eu vou dividir a carga dele com você e eu vou tratar contigo também. Às vezes a gente pega prova, a gente pega perrengue dos outros que não é pra gente pegar, que Deus não mandou a gente pegar. Mas a gente quer ser vice-deus aqui na terra, vice-presidente de Deus aqui na terra e quer agir com a misericórdia que Deus tem na vida de quem Deus não está querendo mais agir com misericórdia. Então deixa Deus no controle da tua vida, no centro da tua vida, porque Ele sabe o que é melhor para você, né? Então foi essa palavra que Deus deixou aqui para eu transmitir para os nossos corações, para vocês que passaram por aqui, para vocês que irão passar por aqui. Fica essa reflexão para vocês. É melhor ter a aliança de Abraão com Deus ou ter a aliança de Ló com a terra? Observe, ponha na balança e veja se vale a pena ter aliança com o sistema mundano, com a terra. Vê se vale a pena andar de acordo com o Deus desse século. A Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento do ser humano para que eles não consigam enxergar, ter visão daquilo que vem da parte de Deus. Estou simplificando para vocês conseguirem entenderem direito. E o que mais tem sido o Deus desse século, principalmente na atualidade? Dinheiro. Sabe? O Deus desse século está cegando o entendimento, às vezes até de pessoas que estão dentro da igreja, dizendo que servem a Deus. Eles não estão sabendo mais se eles estão servindo a Deus, se estão servindo a Mamon. E o Deus desse século, Mamon, estão tomando conta dessa gente e deixando elas cegas. E elas estão colhendo do próprio fruto da semente que eles plantaram, de fazer a escolha, de deixar de ser, de ter a aliança de Abraão. Gente, ter a aliança de Abraão com Deus é ser próspero em todos os sentidos. Não é ser próspero só na vida material.
Tem gente que é próspera de dinheiro, mas não é próspero no amor, não é próspero na família. Prosperidade é estar bem aonde quer que você colocar a planta do seu pé. Prosperidade não é chegar no banco e encontrar 1 milhão depositado lá na tua conta para o sossego da tua vida. Prosperidade é você ter suprimento das tuas necessidades da tua família, ter a provisão, ter a abastança ali, ser próspero em Deus, mas não estar ligado à prosperidade, não deixar a prosperidade te governar, não deixar a conta bancária te dominar. Tem gente que é tão avarento, mas tão avarento, Deus já abençoou, abençoou, mas não quer ter altar para não ter que dividir com Deus. Sangue de Jesus tem poder. Mas eu não vou entrar por esses caminhos hoje, não. Outro dia eu venho trazendo um ensino, uma ministração sobre prosperidade, como ser próspero diante de Deus, sem mesquinheza, sem deixar ser dominado por aquilo que você possui. Deixar Deus administrar, sabe? Deixar Deus no controle. Deus nos deu. Tudo vem dele. A gente é apenas mordomo, a gente é apenas administrador daquilo que Deus nos deu. Mas o maior administrador é Ele. É Ele que tem que estar no controle de todas as coisas. Fica essa palavra no nosso coração, tá bom? Que Deus abençoe. Se vocês gostaram, compartilha com quem necessita dessa palavra. A aliança de Abraão é para a eternidade. Com Deus. E a aliança de Ló é uma aliança terrena para uma eternidade também. Só que sem Deus. Então é a gente que tem que escolher de que lado a gente quer ficar. Do lado de Abraão, ser descendente de Abraão, ou ser descendente de Ló. A escolha é nossa. Um beijo no coração de vocês. Irmã Delma, que Deus te abençoe. Irmã Juliana, vocês que estiveram aqui, a irmã Edilane, Larissa, enfim, todos que entraram, todos aqueles que entraram aqui, compartilha com alguém que necessita, tá bom? Que Deus abençoe. Um beijo no coração de vocês. Fiquem todos na paz. Que a família de vocês sejam abençoadíssimas. Com bênção recalcada, sacudida e transbordante, mas na presença de Deus e não fora, porque lá fora a Zé do pé de frango, viu? Tá tudo errado.